Olá, amigos e amigas, muito obrigado por acessar o canal da Central das Escrituras. Como encontrar o ponto de retorno seguro? Moisés tinha 2 chifres na cabeça? Por que o livro de Mórmon atesta que a Bíblia é verdadeira? Que ídolos mundanos temos que tomar cuidado? Quais prioridades devemos ter para não adorar deuses estranhos? Veja isso e muito mais. Olá, amigos e amigas, muito obrigado por acessar o canal da Central das Escrituras. Então, nessa semana nós vamos estudar o primeiro Nef, capítulo 20. E eu gostaria de pegar apenas um detalhe, desse capítulo para nós podermos entender muito bem. Lembrando só que aqueles que não se inscreveram no canal, por favor, se inscrevam no canal, ative o sininho, compartilhe o canal com todas as pessoas e convide as pessoas para se inscreverem também no canal, ok? E nós agradecemos. Então, eu gostaria de, nessa aula de 1 Nef 20, para nós podermos entender o que está acontecendo, ou o que o capítulo 20 vai tratar na verdade, o Senhor deu a seus filhos muitas provas ou razões para que acreditassem em suas palavras e em seus profetas. Então, do versículo 3 a 5 de 1 Nef, nós vamos ver aqui que o Senhor está dizendo: eis que anunciei as primeiras coisas desde o princípio, e elas saíram de minha boca, e mostrei-as apressuradamente. E assim o fiz por saber que és obstinado, que a tua cerviz é um nervo de ferro e a tua testa de bronze. E desde o início tenho-te declarado antes que acontecesse. E eu as mostrei-as por temor de que viesses a dizer: meu ídolo fez estas coisas, e a minha imagem de escultura e a minha imagem de fundação ordenou-as. Então, nesses versículos, o Senhor fez de tudo através dos profetas, muitas provas e razões para que as pessoas acreditassem nas palavras. E uma das coisas que ele fala no versículo número 5 é exatamente isso: para que as pessoas não digam: olha, o meu ídolo fez essas coisas, a minha imagem de escultura, a minha imagem de fundição ordenou-as, que é a adoração aos deuses estranhos. Então eu gostaria de usar esse versículo número 5 hoje, para nós podermos então entender. Voltando um pouquinho atrás, e nós vamos ver aqui uma escritura em Deuteronômio. Já na época de Moisés havia alertado o povo de que isso iria acontecer, Então, aí ele diz lá: e ali servireis a deuses que são obra de mãos de homens, de madeira e pedra, que não veem, nem ouvem, nem comem, nem cheiram. Então, dali buscarás ao Senhor teu Deus, e o acharás, quando buscares de todo o teu coração e de toda a tua alma. Então ele está dizendo, olha, que haveria uma época que as pessoas iriam adorar deuses que não falam, que não ouvem, que não cheiram e que não comem. Mas que quando você procurar um Deus de verdade, ele vai falar. É um Deus vivo, que é o que nós hoje acreditamos na Igreja de Jesus Cristo. Ainda compreendendo aqui, em 1 Nef, tanto o capítulo 20 e 21, Nef citou profecias do profeta Isaías do Velho Testamento, cujos escritos estavam contidos nas placas de latão. Deixa eu só voltar um pouquinho aqui, acabei não lendo o restante. Ele citou algumas dessas provas e explicou por que essas profecias eram necessárias.
Desde o princípio, Deus revelou muitos acontecimentos que ocorreriam em um futuro distante. Um de seus propósitos para essas profecias de longo alcance era o de impedir que homens iníquos dessem créditos a ídolos ou falsos deuses por suas obras maravilhosas. E hoje nós vemos, né? Ídolos não só de madeira, de pedra, de outro tipo de material, mas nós vemos qual é o nosso ídolo hoje, né? Às vezes tem muitas pessoas hoje se colocando como ídolos, né? Tem muitos jovens, na verdade, seguindo alguns artistas e pessoas que não têm nada a oferecer de um padrão elevado, mas eles seguem como um ídolo, né? Porque tem fama, porque aparece, e se esquece que isso é só por um momento, por um tempo, né? E aí então Nefe citou profecias do profeta Isaías. Nós vamos ver agora, a partir daqui para cá, os próximos capítulos. De certa forma, então vamos lembrar que no capítulo 19, Nefe havia dito que ele leu as escrituras e para melhor persuadir os seus irmãos e as pessoas que ele ensinava, ele usou o livro de Isaías. Então nós vamos ver vários capítulos daqui para frente que, né, praticamente é uma repetição do livro de Isaías, e é onde nós vamos relembrar, né? E Nefe está reforçando isso também. E então estavam contidos nas placas de latão, e seus irmãos foram ordenados a buscar Jerusalém, obtendo-as de Labão. Isaías ensinou que mesmo quando o antigo Israel não cumpria seus convênios, o Senhor ainda os amava, os convidava a arrepender-se e a chegar-se a Ele. Ao estudarmos esses capítulos, concentremos-nos no que Isaías ensinou a respeito de Cristo, de seu desejo de redimir o seu povo e o ponto de retorno seguro. Então, na verdade, existe um ponto de retorno seguro, embora a oposição queira que nós acreditemos diferente. Vamos lembrar que o Elder Uchtdorf, em um discurso, ele ensinou isso. Quem quiser depois ler esse discurso na íntegra, né, tá aqui a referência, é um discurso intitulado O Ponto de Retorno Seguro. Está na Lerrona de maio de 2007, página 89. O Elder Uchtdorf, do Coro dos Doze, ensinou: Satanás quer que sintamos que não mais podemos ser perdoados. Satanás quer que pensemos que quando pecamos chegamos ao ponto sem retorno, que é tarde demais para mudar de curso. Cristo veio para nos salvar. Se seguimos o curso errado, a expiação de Jesus Cristo garante-nos que o pecado não é um ponto sem retorno. O retorno seguro é possível se seguirmos o plano de Deus para a nossa salvação. Por isso que há o processo, né? E o Senhor nos permitiu que nós pudéssemos nos arrepender dos nossos pecados, né? Para que possamos ter a expiação nos favorecendo. Vamos lembrar também que todas as escrituras, desde o Velho Testamento, nesse momento que estamos estudando o Novo Testamento do Vem Segue-me também, e agora o livro de Mórmon, que tudo é um protótipo de Cristo, representa, né? Como na época que as pessoas tinham que fazer sacrifício de animais, e na verdade o simbolismo era esse, que era o grande sacrifício de Cristo, tanto no jardim de Getsemane como na cruz, né? Então esse é o que nós precisamos agora. Só que nós adoramos um Deus vivo, né? E verdadeiro. Por isso então que no versículo número 5 de 1 Nefe 20, ele estava reforçando e dizendo: olha, eu já estou dizendo antes, e desde o início tenho te declarado, antes que acontecesse, de as pessoas estarem adorando ídolos, né? Então eu gostaria de falar um pouquinho desse segundo mandamento, dos 10, o segundo mandamento que nós aprendemos sobre não farás para ti imagem de escultura. Então está lá em Êxodo 20, né? Do versículo 4 até o versículo 6. E é interessante, às vezes a gente só cita de cor, às vezes, o mandamento, mas esse é um dos mandamentos, o segundo,
que ele tem algumas explicações do que o Senhor está querendo dizer para não, para não adorarmos ou, na verdade, fazermos imagem de escultura. Então a gente sabe que lá em Êxodo 20, onde nós encontramos o mandamento, e Deuteronômio também depois foi repetido, o primeiro mandamento está no versículo 3, onde diz: não terás outros deuses diante de mim. Esse é o primeiro. O segundo, ele fala: não farás para ti imagem de escultura. E aí ele complementa dizendo: nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te curvarás a elas, nem as servirá, porque eu, Senhor, sou teu Deus, sou o Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. E faço misericórdia a milhares, aos que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. Então, é bem claro que não fazer imagem de escultura é qualquer coisa. Ele fala: nada semelhante, céus embaixo, no mar, nada, né? É claro que aqui nós temos que entender que às vezes nós temos um busto, né? uma imagem de alguém para lembrar, né? Por exemplo, nos templos nós temos o anjo Moroni lá, mas aquilo para nos fazer lembrar, né? E uma das razões, na verdade, simbolismos, né, do anjo Moroni, é que ele está convidando o povo de Israel, ou coligando novamente, né, com a corneta, a representação da trombeta, anunciando onde que está o caminho, onde que está, onde nós realmente devemos retornar, né? Mas ninguém adora como Deus, né? O anjo Moroni ou qualquer outra, fotos das autoridades, ninguém adora aquilo como um Deus, apenas como lembrança, como a gente tem álbum de fotos de família e tudo mais. Então por isso que o Senhor diz: não farás para ti imagem de escultura, no sentido de esquecer que tem um Deus vivo que fala, que ouve, que cheira, que come, e adorar uma pedra, ou um pedaço de madeira e assim por diante, né? E esse mandamento, então, nós podemos lembrar já da época do poderoso Moisés, né? Existe um detalhe que às vezes eu gostaria de compartilhar com vocês, que às vezes algumas pessoas já me perguntaram e por que é isso, né? Então, deixa eu explicar aqui o que eu estou me referindo aqui. Acho que muitos de nós já vimos essa estátua de Moisés, inclusive essa que está aqui, ela está lá no Vaticano, né? A foto da obra do Michelangelo, né, o grande escultor italiano, estátua famosa de Moisés, que se encontra no Vaticano. E é interessante que essa estátua mostra que Moisés tem 2 chifres na cabeça, né? E algumas pessoas às vezes perguntam: mas é isso mesmo? Ele tinha 2 chifres, né? Que tem algumas traduções antigas, né, das escrituras que falam que quando ele desceu do Monte Sinai com os mandamentos, né, que apareceu esses 2 chifres, né? Mas vamos entender, né, não é literalmente, né, mas para que nós possamos entender o real significado, né? Então, quando ele desceu, de certa forma era uma luz, diz que essa luz, e ela fazia, de certa forma, raios, né? Porque batia a luz nele, e algumas pessoas acharam que eram chifres, né? E dessa visão que tiveram, aí eles escreveram, né? Como nós vemos aqui, os tradutores católicos da versão do Uai, eles seguiram o padrão da Bíblia Septuaginta, e foi traduzida dessa maneira o mesmo versículo. Então, foi traduzido desse jeito. Então, quando lê nessa Bíblia, nessa versão, vai estar escrito isso: e não sabia que que em seu rosto haviam nascido chifres, por ter conversado com o Senhor. E Arão e os filhos de Israel, vendo que a face de Moisés tinha chifres, tiveram medo de se aproximar. Mas esses chifres, na verdade, não eram algo literal saindo da cabeça.
É a luz que estava sobre Moisés, acabou de falar com Deus, recebeu os mandamentos, né? E essa luz então parecia que era chifres na cabeça, né? Mas era, vamos dizer, sombra, né? Da luz que estava sobre Moisés, né? Ok? Então, né, devido a esta interpretação errônea, Michelangelo, o grande escultor italiano, colocou chifres na famosa estátua de Moisés, que hoje se encontra lá no Vaticano. Então, aí, quando ele leu essa parte da Bíblia, falou que tinha, por causa da tradução que estava dizendo, ele criou essa escultura, né, em homenagem a Moisés, só que aí ele colocou os 2 chifres, né, porque na tradução diz isso. Então, apenas é uma coisa interessante para nós podermos saber, até para explicar para as pessoas se houver perguntas, né? Então, existe uma controvérsia entre os eruditos bíblicos e tradutores acerca da aparência facial que tinha Moisés depois de haver falado com o Senhor no Monte Sinai. A versão do rei Tiago afirma: olhando, pois, Arão e todos os filhos de Israel para Moisés, eis que a pele do seu rosto resplandecia, pelo que temeram de chegar-se a ele. Então, já na versão do rei Tiago, já fala uma coisa mais coerente, né? Que eis que a pele do seu rosto resplandecia, né? Pelo que temeram chegar-se a ele, né? E em Osias, né? Quando Abinadab estava pregando ao rei Noé, ele também ensinou algo. Ora, aconteceu que depois de Abinadab haver pronunciado estas palavras, o povo do rei Noé não se atreveu a deitar-lhes as mãos, porque o Espírito do Senhor estava sobre o Abinadab, né? E seu rosto resplandecia com um extraordinário brilho, como o de Moisés no Monte Sinai, enquanto falava com o Senhor. Então, aqui na verdade o livro de Mórmon confirma, né, que a Bíblia é verdadeira, né? E a mesma coisa aconteceu com Abinadab. Então, portanto, nesse ponto, o livro de Mórmon vem novamente confirmar sua escritura companheira, a Bíblia, e esclarece um aspecto controvertido. A face de Moisés resplandecia quando ele desceu do Monte Sinai. Não que ele tinha chifre literalmente, né? Então, Osias 4:29, o rei Benjamim ensinou: e finalmente, não vos posso dizer todas as coisas pelas quais podeis cometer pecado, porque há vários modos e meios, tantos que eu não os posso enumerar. Então, de acordo com os mandamentos, o segundo, como nós estamos falando, não farás para ti imagem de escultura, né? E embora aquela escultura de Moisés também é uma representação, embora tem pessoas que adoram, né, ou oram, né, para aquela estátua, que é exatamente o que o Senhor está dizendo para não fazer, né? Porque nós temos um Deus vivo, né? Então, esse mandamento, né, para nós podermos entender, os 10 mandamentos, esse mandamento mostram ao homem que ele possui 3 prioridades básicas em sua vida. A pessoa que toma a firme determinação de aperfeiçoar o relacionamento que tem com Deus, relacionamento com a família e com o seu próximo, está bem adiantado no caminho que a levará a perfeita em todas as coisas. Então, cumprindo os mandamentos da melhor forma que pudermos, né? E buscando ter um melhor relacionamento com Deus, com a família e com o próximo, nós já vamos estar num caminho mais adiantado, né? E conforme eu já li a escritura de Deuteronômio 4, 28 e 29, onde Moisés já havia avisado que haveriam pessoas que adorariam ídolos, né, de pedra, de madeira, de outros materiais, e que eram deuses que não ouviam, não falavam, não cheiravam e não comiam, né? Então, mas aí no versículo 29 ele fala, mas aí quando vocês procurarem, devem procurar o Senhor, vocês vão ver que ele fala, que ele responde, né? Para nós podermos entender dos 10 mandamentos, do primeiro ao quarto mandamento é conhecer, ter e lembrar-se de Deus.
O quinto mandamento é pais honrados, né? Tanto nós honrarmos os nossos pais como sermos pais honrados. E do sexto ao décimo mandamento é o cuidado com as coisas banais existentes nas relações humanas, nas quais os homens poderiam cair. Então, os 10 mandamentos hoje ainda estão em vigor e é a maior segurança dos membros e do mundo todo. Se o mundo todo procurar somente viver os 10 mandamentos, do primeiro ao quarto estaria fazendo isso: conhecer, ter e lembrar-se de Deus. No quinto mandamento, os pais, honrar os pais e sermos pais honrados. E do sexto ao décimo, que é os cuidados que nós temos que ter com as coisas que são, na verdade, do mundo, banais, né? Nas relações humanas nas quais os homens poderiam cair. Por isso que o Senhor deu os 10 mandamentos avisando: olha, é exatamente o que Né falou lá. E desde o início tenho te declarado, antes que acontecesse. Então, Deus deu os 10 mandamentos exatamente para isso, para nos ajudar, né? Para que a gente não caia nas armadilhas da oposição, né? Mas hoje, em particular, nós vamos falar do segundo mandamento, conforme o Nef estava dizendo lá: meu ídolo fez essas coisas, e minha imagem de escultura e minha imagem de fundição ordenou-as. Então, que nós possamos, o presidente Kimball, ele nos ensinou algo em relação ao segundo mandamento, que talvez para algumas pessoas vão ficar talvez abismadas, né? O presidente Kimball ensinou: as coisas intangíveis podem prontamente tornar-se ídolos. Diplomas e títulos podem tornar-se ídolos. Muitos jovens preferem ir para a faculdade quando deveriam primeiro fazer missão. Claro que o presidente Kimball não está dizendo aqui que não é para ter formação, não é isso. São prioridades. E às vezes nós colocamos isso como ídolos e deixamos o que deveria ter sido feito em primeiro lugar. Muitas pessoas constroem a casa, mobiliam, compram um automóvel primeiro e depois descobrem que não podem pagar o dízimo. Aí o presidente Kimball pergunta: a quem elas adoram? Os jovens casais que adiam a paternidade até obterem seus diplomas universitários talvez ficassem chocados se a preferência que demonstram fosse rotulada de idolatria. Essa racionalização lhes traz diplomas às custas dos filhos. Será que essa é uma mudança justificável? A quem eles amam e adoram, a si mesmos ou a Deus? Ainda outra imagem que os homens adoram é a do poder e prestígio. Muitos pisarão dos valores espirituais e mesmo éticos em sua escala rumo ao sucesso. Esses deuses do poder, da prosperidade e influência têm tanta procura e são quase tão reais como os bezerros de ouro feitos pelos filhos de Israel no deserto, na época de Moisés. Então, quem quiser ler na íntegra mais sobre esse assunto do presidente Kimball, está no livro Milagre do Perdão, página 48 e 49, e tem as outras páginas, explica mais detalhado ainda. O cuidado que nós temos que ter para não estarmos adorando ou colocando ídolos na frente daquilo que devemos fazer. Então, um dos exemplos práticos, o estudo do Vem e Segue. Às vezes as pessoas, na verdade, substituem por coisas que eles poderiam deixar de lado para poder ter mais tempo de estudar. Mas às vezes não pagam o preço, né? Então, quem é o ídolo? Né? A quem eles adoram? Né? Então, essas são perguntas individuais e pessoais, mas que caem nesse mandamento. Às vezes, quando a gente, na verdade, recita ou cita os 10 mandamentos, mas se nós estudarmos, quando nós chegarmos lá em Osias 13, que é quando Abinadi ele repete os 10 ou ensina os 10 mandamentos, né? Eu vou falar um pouquinho de cada um desses mandamentos. Hoje eu estou falando só do segundo, né? Que é exatamente o que o capítulo onde Nef está avisando
exatamente o maior problema era esse, né? Então ele estava ensinando. Então, de nós tomarmos cuidado com isso. Então, encerrando nesse segundo mandamento, não farás para ti imagem de escultura, nós temos que entender assim, não tratarás como Deus o que não é de Deus. Então vamos lembrar lá uma escritura muito conhecida, né? Que é o de Moroni 10, Moroni 7, onde em versículo 14, né? Onde diz lá, portanto, tenham cuidado, meus amados irmãos, a fim de que não julgueis ser de Deus o que é mal, ou ser do diabo o que é bom e de Deus. Então, muito cuidado, né? Às vezes para nós não trocarmos essas coisas, né? Porque é por isso que quando a gente estuda, e eu convido cada um de vocês a estudarem os 10 mandamentos profundamente, pegar o primeiro e estudar ele profundamente, o segundo. Então nós vamos ver que é muito mais abrangente, né? Talvez muitos falam, mas eu não tenho nenhum ídolo na minha casa, então nesse mandamento eu tô bom. Mas se nós formos estudar profundamente, nós vamos ver alguns aspectos desse segundo mandamento que às vezes nós estamos fazendo até de forma inconsciente. E aí quando a gente descobre, opa, preciso melhorar nisso. Então uma das coisas é tratar certas coisas como se fosse de Deus, não sendo de Deus. Outra, não compararás Deus com qualquer de suas criaturas. Não adorarás o homem com o poder divino de Deus. Então, vamos lembrar que o apóstolo Paulo, Pedro, né, depois que Cristo partiu, alguns homens, quando eles realizavam os milagres, os homens iam adorar eles diziam, não, eu sou homem como você, né? Você tem que adorar a Deus, a glória é de Deus, né? O poder está em mim, mas é Deus que permite isso, né? E não adorar o homem, né? Não colocarás nenhuma criatura entre ti e o teu Deus. Não diminuirás Deus para compreendê-lo ou dominá-lo. E não adorarás qualquer imagem feita pelo homem, né? Então, isso é uma das coisas que nós podemos identificar só no segundo mandamento. Então, às vezes tem coisas aqui que nós, observando e aprendendo isso agora, a gente pode analisar e ver se às vezes em algum desses aspectos nós não estamos caindo nessa armadilha, né? Então, que nós possamos ensinar isso para os nossos filhos e buscar viver esse mandamento na íntegra, né? O que mais eu preciso entender desse mandamento? Não farás para ti imagem de escultura. E o Senhor diz, não fazer nada semelhante ao que tem em cima dos céus, abaixo, no mar, nada. Porque Deus é um Deus vivo, que fala, que ouve, que come, que cheira. Então, eu queria encerrar essa aula, né? E espero que nós possamos ter aprendido um pouco mais sobre o segundo mandamento de Deus, ok? E lembrando que os 10 mandamentos estão em vigor, apesar de o mundo hoje, muitas pessoas do mundo achar que os 10 mandamentos precisam ser atualizados, porque parece que estão desatualizados, mas a verdade é o inverso. Se os 10 mandamentos hoje fossem vividos da melhor forma possível por cada família, muitas coisas que estão acontecendo no mundo hoje não estariam. Então, os 10 mandamentos é a nossa segurança. E claro que não é a única, porque dependemos ainda da graça de Cristo, que é a expiação. Então, vamos viver os 10 mandamentos da melhor forma que pudermos, para que a graça, ou aceitemos, ou entendemos melhor a expiação e possamos ser beneficiados por ela. Ok? Então, eu espero que eu possa ter ajudado. E na próxima aula, então, nós vamos estudar o capítulo 21. E eu dei esse título, Eu, porém, não te esquecerei, ó casa de Israel. Então, o Senhor não nos esquece, né? Não nos deixa. E mais uma vez, o Neto vai estar falando ou repetindo as escrituras de Isaías aqui para nós podermos aprender. Ok?
Eu espero que eu possa ter ajudado e muito obrigado. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, ative o sininho, convide outras pessoas para fazer parte do canal da Central das Escrituras, ok? E se tiver algum comentário ou pergunta, podem fazer abaixo do vídeo, tem um campo de comentários, podem fazer que eu retorno e respondo para vocês, ok? Muito obrigado e até a próxima aula.